10:34. Jesus disse: não penses que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, né? Então está escrito aqui, ó, Jesus, ele não veio trazer paz. Ele veio causar, sim, dissensões e trazer inimizade até entre família, né? Entre pai e filhos, entre filhos e pais. E em matéria de religião, Jesus não está no meio da confusão, mas tem que falar a verdade. Mas Jesus veio trazer a verdade, né? Que quando o Senhor Jesus chegou lá no templo e o Senhor viu o templo naquela situação, o Senhor Jesus não se calou, né? Jesus, ele chegou lá e derrubou todas as barracas e não se calou. Ele deu bronca lá em todo mundo, falou tudo que tinha que falar e deu um puxão de orelha em todo mundo que estava lá. Tanto que está escrito em Marcos, né? Dentro de um templo religioso, no coração deles, eles desejaram a morte do Senhor. E o meu papel nas redes sociais não é falar mal, é falar a verdade, porque falar mal seria algo construído. E o que eu estou fazendo lá, eu não estou construindo nada, apenas mostrando o que já existe, mas o que está em oculto, que está escondido. E eu gostaria, esse papel que eu estou fazendo hoje, eu gostaria de ter sido alertado há 10 anos atrás sobre isso. É mais do que um está falando. Já não é um ou dois que está falando. Já é uma multidão que está falando. Porque as coisas que eu estou descobrindo agora são coisas que já não cabem mais no meu peito. Então eu preciso falar. Oxalá, se não era a vontade de Deus. Mas todavia, não estou construindo nada, não estou plantando nada, não estou falando nenhum tipo de mentira, né? Eu estou apenas revelando aquilo que estava em oculto ou aquilo que estava na nossa frente, mas não enxergávamos porque amávamos aquele templo e acreditávamos também que era a morada do Espírito Santo, acreditávamos também que era a casa de Deus. E não é nada disso. Ali é apenas areia, pedra e cimento construído pelo homem. E lá não é morada do Espírito Santo. Lá não é a casa de Deus. O templo lá, ele não é sagrado. E eu acreditava em tudo isso, eu acreditava que era sagrado. E eu acreditava que se de alguma forma eu se levantasse contra a obra ou contra o templo, eu iria receber punição de Deus. Mas hoje eu descobri, tão grande foi a minha decepção, que aquilo lá não passa de pedra, areia e cimento, só isso. Não tem mais nada do que isso. Mas eu estou falando
com toda a certeza do mundo, sem medo de errar. Aquilo lá não tem nada de sagrado, não tem nada de Deus, não tem nada assim de espiritual, não tem nada disso. E quando você vê uma pessoa chorando lá dentro, é apenas sentimento, emoção da carne. Porque as palavras que saem do púlpito hoje são todas deturpadas, sem guia, sem direção, sem conhecimento, sem embasamento bíblico. E eles estão errando demais nos fundamentos bíblicos, nas teologias bíblicas. E o que está se manifestando lá, na verdade, é conhecimento humano. E o povo, e o meu objetivo agora é alertar pelo menos um ou dois, para que eles não venham se emocionar na frente de um homem, o homem sem Deus, por sinal, e venham chorar achando que, que era Deus falando na boca do homem. Por misericórdia, sim, já houve grandes sinais, prodígios e maravilhas dentro do templo, mas por misericórdia de alguma alma lá dentro, de alguma ovelha. Não por misericórdia do templo e nem pela misericórdia do varão que estava presidindo. Mas todavia, aquele que o Senhor quer achar, encontrar, salvar. E eu aprendi uma coisa também sobre o batismo, Santa Ceia. O batismo é você confessar a sua fé publicamente em Jesus Cristo. Mas o batismo da congregação eles pregam medo e, em segundo lugar, salvação. A nossa salvação ela não está atrelada ao batismo, de modo nenhum. Para o áudio não ficar muito longo, eu não vou falar a fundamentação inteira sobre isso, mas a salvação da nossa alma não está atrelada ao batismo. O batismo é bem-vindo, sim, sem a pressão psicológica. Chega a ser até terrorismo psicológico que a congregação faz sobre o batismo, que ele atrela o batismo 100% na salvação. Está errado, está erradíssimo isso daí. Até a Santa Ceia, para você ter ideia, ela é duvidosa, mas todavia, se eu desejar fazer ou tomar Santa Ceia, eu vou fazer aqui com toda a comunhão, eu vou fazer aqui em casa. Mas a fundamental hoje que eu despertei, eu estou vendo que existe. Eu coloquei a congregação numa balança. A maldade dela, os malefícios do sistema religioso superabundou a balança. O sistema religioso ele faz mais mal do que bem, para você ter ideia. E hoje a nossa igreja está doente psicologicamente. Eu tenho assistido vídeo aqui de irmãs psicólogas, que as que mais buscam atendimento psicológico são irmãs devido ao sistema religioso.
Devido ao que? As leis religiosas, doutrinas religiosas, que deixa a pessoa sempre em conflito, e com esse conflito constante, achando que está errando, que está pecando, que está blasfemando, que está isso, que está aquilo, contra Deus, contra o Espírito Santo, contra o sistema religioso, contra as leis, contra não sei o que, a pessoa enlouquece. E se você quiser, eu te mando. Eu te mando 10 se você quiser, mas eu te mando 5 vídeos de irmãs psicólogas, todas elas confessando a mesma coisa, que os consultórios delas cheios de irmãos da igreja. Os irmãos da igreja são os que mais ela atende, por causa do quê? Do sistema religioso, por causa da doutrina, por causa das leis, e tudo isso preceito de homens. Foi guia, foi revelação do Espírito Santo, foi isso, foi toque de ensinamento, foi orado. É tudo balela isso daí. É tudo conto. E nós caímos no conto do vigário. Todavia, como Paulo zeloso nas tradições dos seus pais, nós também éramos zelosos, achando que estávamos servindo a Deus. Zeloso também achando que aquelas leis eram inspiração de Deus, guiadas pelo Espírito Santo, que era a vontade do Espírito Santo. Para você ver, só um dos exemplos. Eu sigo vários irmãos que eles têm todos os tópicos de ensinamento todos os anos. Então a televisão era condenada unanimemente por todos os irmãos do conselho, todos os irmãos do ministério, todos os irmãos que era a cabeça da igreja. Tá lá, tópico de ensinamento do ano tal. Se você quiser eu te mostro o vídeo do ano tal. E quantos irmãos perderam a liberdade por causa da televisão? Foram sentados, acharam que pecaram diante de Deus, e hoje não, hoje a televisão está liberada. O mesmo Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje? Não está escrito lá que Deus não muda? E por que os tópicos e ensinamentos estão mudando? Deus não conhece o nosso presente, o nosso porvir? Corte de cabelo, né, das irmãs, véu. Paulo, se você procura aí a história do véu. Tudo bem que está escrito lá em 1 Coríntios 11 sobre o véu. Sobre o cabelo da mulher. É honroso mulher ter cabelo crescido. Está escrito lá. Mas se você for buscar o fundamento de todas essas coisas, não tem nada a ver a irmã usar um véu para se apresentar diante de Deus. Cortar o cabelo diante de Deus. Quantas irmãs foram sentadas, perderam a liberdade dentro do templo religioso por ter cortado o cabelo. O véu, ele tem... Eu vi um ex-cooperador falando sobre a fundamentação do véu dentro da igreja. Dentro da igreja até ele tem um fundamento, mas não é nada espiritual, não.
Mas assim, dentro da igreja ele tem uma. É a doutrina da É, congregação. o véu dentro da igreja, ele tem um propósito. Qual é o propósito dentro da igreja? É para que todas as irmãs estejam iguais e para que nenhuma irmã venha se destacar da outra. Para que todas sejam uma só dentro da igreja. Porque tem uma irmã que é mais bonita, tem uma irmã mais cheia, tem uma irmã que é mais vaidosa, tem uma irmã com brinco, tem uma irmã com isso, né? E resumindo, ela estando com véu, não aparece a beleza de ninguém e a feiura, um exemplo, a feiura de ninguém e todas elas são iguais. Não aparece quem é rica, quem é pobre, todas elas são iguais. Então, dentro da igreja ela tem um propósito, mas é só isso. Agora, propósito espiritual, propósito celestial, é zero. Se você tiver uma oportunidade de puxar como ele surgiu nos dias do apóstolo Paulo, na igreja de Coríntios, é escrito no livro de Coríntios 11, mas se você for puxar na teologia, a história, aí você vai ver. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, mas tudo que você vê de dogma que existe lá hoje na CCB, no Templo Cinza, todos os dogmas da congregação são preceitos de homens. Todos são preceitos de homens. E eu não quero que o povo continue sendo enganado. Eu acho que, eu acredito veemente que Deus me despertou para que eu venha mostrar para os demais o que está acontecendo dentro do templo cinza. Que muita gente tem aquilo lá como sagrado. E aquilo lá não tem nada de sagrado, aquilo lá é apenas pedra, areia e cimento, mais nada. Mas fora isso aí que nem te falei, ó, eu tenho um caderno aqui, ó, cheio de heresias. A folha aqui tá cheia de heresia. E o que eu tô falando para você não é palavras lançadas ao vento, não. Eu tenho a fundamentação de todas as coisas. Então, eu gostaria de ter sido alertado há 10 anos atrás. Gostaria de alguém ter me avisado. Mas, todavia, nada é mentira. Nada ali foi criado. Estou mostrando apenas as coisas existentes.